Meus irmãos, graça e paz a todos. Amém. Pode se sentar, os outros estão em pé. Louvamos a Deus pela ocasião, pela noite de hoje. Por estarmos juntos aqui, é tão bom. A alegria do nosso coração, ela é fortalecida. Bom demais. Queridos irmãos, eu não quero me dilatar muito nas minhas considerações, mas eu quero nesse aqui entrar na leitura do texto. Mas só a fim de contextualização, dizer para os irmãos que nós estamos aqui com um propósito muito importante. Nós nos preocupamos com a igreja, nós queremos apacentar a igreja da melhor forma possível. E na quarta-feira passada nós transmitimos aqui uma palavra referente ao relacionamento dos cristãos para com a liderança. E dessa feita nós iremos falar sobre o relacionamento dos cristãos entre si. Como os cristãos, como os irmãos em uma comunidade de fé devem se relacionar. Então, com esse pensamento, vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 14 e 15. Você que é portador da Bíblia, abra, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 14 e 15. Quarta-feira passada nós expomos os versículos 12 e 13, e hoje, para a nossa agenda, aí, versículos 14 e 15. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 14 e 15. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos preparados? Amém. Então, assim lemos o texto bíblico. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Até aqui a leitura da Escritura Sagrada. Amém. Irmãos, por vezes já me peguei pensando a seguinte questão: por que há tanta complexidade na convivência humana? Porque às vezes, por vezes, pessoas que deveriam receber todo o nosso carinho, toda a nossa atenção, por vezes, alvo de palavras impensadas e inconsequentes. A complexidade da convivência humana é um fato, é algo real. Mas a grande pergunta que não quer calar é o seguinte: por que há tanta complexidade na convivência humana? Vocês percebem que é tão fato isso, que existe hoje o que é chamado de regras de convivência social. Isso aí para amenizar a complexidade. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós somos instruídos, ensinados por ela, que toda essa dificuldade, toda essa inimizade por vezes que ocorre nos relacionamentos interpessoais, se deve ao fato de todo ser humano ser pecador. Deus criou o homem perfeito no jardim do Éden, no ambiente perfeito e com relacionamento perfeito. O relacionamento perfeito com o próprio Deus, o relacionamento de Adão com Eva, impecável, e também o relacionamento do homem com a criação. Ou seja, não havia nenhum tipo de atrito, não havia nenhum tipo de dificuldade relacional. Todavia, com o advento do pecado no mundo, o pecado entra no mundo e traz toda sorte de consequências drásticas e terríveis. Vocês vão perceber ao ler a Bíblia que depois que Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, quando Deus vai requerer, quando Deus vai fazer com que o casal preste contas do que eles fizeram, vocês vão perceber que Deus fala para Adão: quem falou para você que estavas nu? Aí Deus perguntou para ele: comeste todo o fruto que eu disse para não comer? Sabe o que Adão fez? A mulher que tu me desse, me deu do fruto e eu comi. Olha só, ele já está aqui terceirizando a culpa. Ele tem a sua responsabilidade, ele tem a sua parcela. Só que quando Deus chega a inquiri-lo, ele já começa, já faz transferência. Primeiro ele ensinou que foi Deus que era o culpado. Por quê? A mulher que o Senhor me deu. Aí depois passa para Eva. Foi ela que tomou no fruto, comeu e me deu, eu acabei comendo também. Então, irmãos, você percebe que o relacionamento que era pacífico,
O relacionamento que era amistoso passou agora a ser prejudicado. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 13 que o homem passou a ter até medo de Deus. Deus se relacionava de forma maravilhosa, passível com o homem, mas depois do pecado. Quando eles ouviram a voz de Deus só no jardim, a Bíblia diz que Adão e Eva se esconderam com medo de Deus. E agora o homem está colocando a culpa na mulher. E quando Deus pergunta para a mulher, acerca do que ela havia feito, ela fez o quê? Transferir a culpa à serpente. Então você percebe que toda a relação que foi criada impecável, perfeita, foi agora danificada, desfigurada pelo pecado. Então, desde a queda dos nossos pais, Adão e Eva, no jardim do Éden, os relacionamentos, irmãos, têm as suas complexidades. Tanto é fato que se tornou necessário um mandamento, que é conhecido como o segundo mandamento da lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento ele é dado, sabe por quê? Justamente porque o ser humano tem dificuldade de se relacionar bem com o seu próximo. Agora vejam, Deus criou tudo perfeito, irmãos, mas o pecado entra no mundo e desfigura aquilo que Deus criou. Só que o nosso Deus, ele veio, ele tomou forma humana e deu sua vida na cruz do Calvário por nós. Glória a Deus. E quando Cristo deu sua vida na cruz, ele deu sua vida para resgatar um povo, vidas que iriam crer nele pela palavra, vidas que iriam se converter e receberiam uma nova identidade, Glória a Deus. uma nova perspectiva de vida. A Bíblia diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas elas já passaram. Amém. E esse que tudo se fez novo. Aí a pergunta que sobre isso é o seguinte: e agora para um cristão, uma pessoa que nasceu de Deus, uma pessoa que nasceu de novo, como o crente deve se relacionar com Deus, com o seu próximo e com os seus irmãos em Cristo Jesus? Embora o cristão continue tendo a natureza pecaminosa, pelo fato de ele ter recebido a nova natureza, a natureza divina, Graças a Deus. ele tem condições pelo Espírito Santo, pela graça, de ter um relacionamento respeitoso e amoroso com o seu próximo. Glória a Deus. E aqui Paulo, após ser orientado como a igreja deveria se relacionar com a liderança, ele agora vai voltar a uma orientação profunda acerca de como os irmãos deveriam se relacionar entre si. E olha como é que ele começa no versículo 14: rogamos também, irmãos. Quando ele diz rogamos também, porque no versículo 12 ele já havia feito um rogo, e rogamos, irmãos. Aqui ele está fazendo um outro requerimento. Paulo está fazendo uma outra solicitação. Ele quer que os irmãos venham atender não somente com a postura que eles deveriam ter com a liderança, mas eles deveriam se atentar para a postura que eles deveriam ter para com seus irmãos em Cristo Jesus. Então, veja que Paulo está rogando aqui. Ele está solicitando, ele está requerendo. Mas aqui, irmãos, embora Paulo está rogando, aqui tem um peso apostólico, de modo que é um rogo, é um requerimento com um peso de Deus. Deus, ele quer que seu povo, Deus, ele quer que os cristãos se relacionem de forma devida com seus irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aí o texto mostra para nós o seguinte: que admoesteis os desordeiros. Paulo aqui ele vai apresentar basicamente 3 grupos da igreja. E 3 grupos de irmãos que têm problemas, que não são irmãos perfeitos, e que irão precisar do auxílio dos demais irmãos. Aí Paulo diz que admoesteis os desordeiros. A pergunta é: quem são os desordeiros aqui nesse texto? A palavra desordeiro aqui, irmãos, ela traz o sentido de uma pessoa que está fora do passo. É um termo militar que nos remete ao exército. O pessoal está ali, todo mundo alinhado, e de repente um dentre eles está fora do compasso. Aqui remete à ideia de um cristão meio que rebelde, meio que teimoso, que está fora do trilho, que está fora dos parâmetros, que está fora da vontade de Deus. Eles são desordeiros, indisciplinados, ociosos. Aí Paulo está dizendo: irmãos, eu rogo a vocês que admoesteis os desordeiros. Profundo. Pelo contexto da carta aos Tessalonicenses, possivelmente esses homens aqui, desordeiros, eram crentes, todavia eram crentes que estavam se entregando à desobediência, eram crentes teimosos. E há quem acredita, pelo contexto da carta, que um dos problemas que trazia esse aspecto deles ser desordeiros era justamente a preguiça.
Havia alguns irmãos que estavam sobrecarregando outros e não queriam trabalhar. E eles se encaixam muito bem aqui. Paulo está dizendo, vocês têm uma missão com esses irmãos. Existem irmãos desordeiros. O que deve ser feito com esses irmãos? Paulo diz que há de admoesteis. O que significa isso? É só lembrar da pregação anterior, versículo de número 13, ou melhor, versículo 12, que diz o seguinte, a parte final: e vos admoestam. Nós vimos que a liderança tem um papel de admoestar a igreja, mas você percebe que admoestar não é uma tarefa exclusiva do pastor. Paulo está dizendo, rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Então não é somente os líderes que admoestam os irmãos, os próprios irmãos entre si devem se admoestar de forma recíproca. Irmãos, a palavra admoestar, como nós já vimos, ela traz o sentido de colocar na mente. É você treinar através de palavras. E a admoestação, ela se faz necessária justamente quando algum cristão ele está cometendo algum erro ou está prestes a cometer um erro. Aí vem os irmãos e deve fazer o quê? Admoestá-lo. É necessária a advertência. É necessário a pessoa chegar junto e falar, irmão, o que você está fazendo não é da vontade de Deus não, meu irmão. Com tatilidade, com sabedoria, mas Paulo está dizendo, vocês em comunhão, vocês devem se portar dessa forma. Se tiver algum irmão desordeiro, vocês devem assumir o papel de admoestar. Agora aqui, irmãos, não é um papel fácil não, viu? Na nossa atualidade, muitos cristãos pensam o seguinte, que negócio de estar se metendo na vida dos outros, não é isso, o que a pessoa diz, as pessoas? Eu não quero se meter com a vida de ninguém, não. Paulo está dizendo, olha, se você faz parte de uma comunidade, você tem uma responsabilidade. Quando você vê um irmão em desordem, de forma desordeira, você tem um papel dado por Deus de chamar esse irmão no cantinho com amor e adverti-lo. Quem está me entendendo? Amém. Louvado seja Deus. Então esse é o primeiro grupo. Admoesteis os desordeiros. Segundo lugar, Paulo apresenta o segundo grupo aí na igreja. Consoleis os de pouco ânimo. Quem são esses de pouco ânimo? Aqui são os crentes desanimados. Essa expressão que Paulo usa em pouco ânimo, sabe o que significa? É uma pessoa com a alma apequenada, alma pequena, que traz a ideia de uma pessoa que está tristonha e até mesmo sem esperança. Aí Paulo está dizendo, olha, dentro da comunidade pode haver cristãos que estão com pouco ânimo, cristãos que estão com a alma apequenada, pela tribulação da vida, pelas dificuldades da vida. Então o que os demais irmãos devem fazer? O texto diz, consoleis os de pouco ânimo. Agora você pode se perguntar, por que os irmãos poderiam estar com pouco ânimo aqui nessa carta? Algumas razões. Eu quero remeter vocês ao capítulo 4, por favor, volta um pouquinho aí. Capítulo 4, Paulo vai mostrar aqui uma causa possível para que alguns irmãos tivessem desanimados dentro da igreja. Olha o versículo 13, por favor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Paulo aqui nesse texto, ele vai falar de alguns crentes que haviam perdido os entes queridos. Os irmãos estavam de luto. Os irmãos estavam até mesmo preocupados, porque o pensamento deles era o seguinte, uma vez que um parente meu morreu e Jesus não voltou ainda, eles estão perdidos. Aí Paulo vai escrever, não quer, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ou seja, alguns irmãos estavam desconsolados. Olha o versículo 18, por favor. Após Paulo falar da ressurreição e da volta de Jesus, ele conclui o versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, havia irmãos que estavam com a alma pequenada, com a alma pequena, com pouco ânimo. E qual era a missão dos demais irmãos? Consolar os de pouco ânimo. Vamos trazer para nós aqui. Você já se deparou com algum irmão que está desanimado na igreja? Como você deve abordar esse irmão? Você percebe que para os desordeiros, Paulo diz, vocês devem admoestá-lo. Mas para aqueles que têm pouco ânimo, o que deve ser feito? Consoleis. Ou seja, Paulo está apresentando para nós aqui que tem grupos diferentes da igreja, passando por problemas diferentes, e a nossa abordagem tem que ser apropriada. Então, para aqueles que estão desanimados, os irmãos devem assumir um compromisso de consolar um ao outro.
Glória a Deus. Eu quero perguntar para você que me ouve nessa noite. Você é alguém que está disposto a cumprir essa missão que Deus definiu na sua palavra? Porque existem cristãos que só vê a nós. Você conhece algum cristão que só vê a nós? Ele só quer assistência quando ele está abatido. Ele quer que as pessoas consolem ele, mas ele, por seu tudo, não faz nada para ajudar ninguém. E Paulo está dizendo, se houver desordem, vocês devem admoestar. Mas se houver os de pouco ânimo, vocês devem consolar esses irmãos. Essa é uma missão maravilhosa, irmãos. Glória a Deus. Eu, nós, cada um aqui, temos essa missão conosco. É o relacionamento que Paulo está colocando aqui dos cristãos entre si. Eles devem se consolar mutuamente. É necessário que haja esse consolo, que haja esse encorajamento um para com os outros. Mas vamos para o terceiro grupo aí. Paulo continua. Sustenteis os fracos. Ele falou dos desordeiros, ele falou dos de pouco ânimo, e agora ele fala sobre os fracos. Quem são os fracos aqui, irmãos? Se nós olharmos a Bíblia como um todo, por exemplo, Romanos 14, 15 e 2 Coríntios, 1 Coríntios também 8 até o 10, você vai perceber que Paulo ele usa essa terminologia de fraco para se referir a alguns irmãos que tinham uma compreensão limitada do Evangelho. Alguns irmãos pensavam o seguinte: a gente tem que guardar dias, a gente tem que guardar isso, guardar aquilo, e Paulo vai denotar esses irmãos como pessoas que eram irmãos fracos na fé. Todavia, essa expressão fraca aqui pode estar remetendo de uma forma ainda mais abrangente, descrevendo um cristão que ele tem fraqueza moral e espiritual. Irmãos que podem enfrentar dificuldades de tentação e de fraqueza espiritual para fazer a vontade de Deus. São irmãos que são classificados como irmãos fracos. Olha o capítulo 4, vamos soltar brevemente. Profundo. Versículo 3 ao 8, me acompanhe. Profundo. 4, versículos 3 ao 8. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A palavra prostituição aqui, ela remete toda a sorte de imoralidade sexual. E Paulo está dizendo, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais, afastais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vale de santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Aí ele vem também trazendo alguns outros detalhes. Ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para santificação. Olha o 8. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então Paulo aqui ele já estava exortando os irmãos acerca de problemas seríssimos, problemas de ordem moral. E ele coloca aqui que Deus nos chamou para santificação. Quando chega no capítulo 5, ele diz aí que haverá irmãos fracos, possivelmente remetendo ao fato de alguns irmãos terem dificuldade na área moral e na vida mesmo espiritual. Irmãos que têm dificuldade para servir a Deus, irmãos que têm dificuldade para honrar a Deus. Aí Paulo está dizendo, irmãos, sustenteis os fracos. O que é sustentar aqui? Sustentar aqui traz o sentido, irmãos, de ajudar, de servir. É como você servir de suporte para esse irmão mais fraco. Nós temos aqui, por exemplo, o púlpito. O púlpito aqui está comportando a Bíblia e esse frasco aqui de álcool gel, não é isso? Está suportando. Ou seja, a Bíblia ela nos ensina que os irmãos entre si devem suportar aqueles que são fracos. Ele deve servir de suporte, ele deve servir, ele deve auxiliar, ele deve prestar ajuda. Tremendo. Irmãos, vocês estão vendo espaço aqui para pessoas criticar os outros? Não. Vocês estão vendo espaço aqui para as pessoas desfazerem os irmãos que têm problemas? Não. Paulo está dizendo, você deve admoestar os desordeiros, consolar os de pouco ânimo e sustentar os fracos. Nós temos que servir de suporte, amparar, auxiliar os nossos irmãos que estejam nessa condição. Então aqui os irmãos já percebem a orientação, como é que a igreja deve ser ativa, irmãos. Não há espaço na igreja para inatividade. O que Deus ele requer de nós é trabalho. Aleluia. Um ajudando o outro. Glória a Deus. Um servindo ao outro. Amém. Agora um detalhe interessante aí no versículo 14 ainda. Se você pensar que o texto é baixo. Paulo agora ele vai falar sobre uma característica que deve ser perceptível e
e deve permanecer na vida de um irmão cristão que tem um compromisso de ajudar os demais. Que característica é essa? É a paciência. É o que ele diz aí. E sejais pacientes para com todos. Alguns estudiosos colocam aqui um quarto grupo dos irmãos que são indóceis. Todavia, me parece que fica mais claro no texto que Paulo orientou que os irmãos devem lidar com esses grupos de irmãos e eles precisam de uma virtude que eles devem manter. E que virtude é essa? A paciência. E sejais pacientes para com todos. A palavra paciência aqui, irmãos, ela traz o sentido de uma pessoa que é paciente com pessoas difíceis. É o sentido daquele de longanimidade. A longanimidade é a pessoa ter um ânimo longo, ou seja, um ânimo esticado. Lá em Gálatas 5:22, quando Paulo falou sobre o fruto do Espírito, ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vamos ficar com longanimidade. A longanimidade ela é o ânimo esticado. Não é aquela pessoa que é pavio curto, não, que qualquer coisa ela explode, não. Ela tem um ânimo longo. Aí as pessoas às vezes dá trabalho, mas ela tem um ânimo esticado. Ela tolera, ela ajuda, porque essa missão é tão importante que exige paciência. Glória a Deus. Agora eu não consigo entender alguns irmãos que se diz cristãos, mas não quer mesmo demais. Fala assim, rapaz, esse que ele está dando é trabalho para mim. Por desistir desse irmão. Aí Paulo está dizendo, não. Vocês precisam ser pacientes com todos. É uma virtude essencial e é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Se você é cristão, nós estudamos aqui na segunda-feira acerca do enchimento do Espírito Santo. Todos aqueles irmãos que nasceram de novo, foram selados pelo Espírito Santo, devem ser cheios do Espírito Santo constantemente. E esse fruto que o Espírito Santo imprimiu no caráter do crente, ele deve ser desenvolvido diariamente. Nós devemos desenvolver a longanimidade. Amém. Então Paulo está dizendo, admoeste desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustentei os fracos, e sejais pacientes para com todos. No versículo 15, Paulo vai estender aqui a exortação, e vai mostrar que os irmãos de fato devem ter uma postura diferenciada. Olha só o versículo 15. Veja que ninguém dê a outro mal por mal. Olha só como é que Paulo chama a atenção dos irmãos. Veja, observe, que nenhum de vocês dê a outro mal por mal. Há uma frase interessante que eu li hoje, do pastor Hernandes Dias Lopes, interessante demais. Ele diz o seguinte, que quando a pessoa, ela retribui o bem pelo mal, isso é demoníaco. Quando ela retribui o bem pelo bem, isso é humano. Mas retribuir o mal com o bem, isso é divino. Glória a Deus. E é uma graça que Deus ele concede ao seu povo. E Paulo está dizendo, veja que ninguém dê a outro mal. Aqui é você querer pagar a mesma moeda. Pode ser no âmbito da igreja ou fora da igreja. Alguém que te faz mal. Como você deve se portar? Paulo está dizendo, você não deve pagar a mesma moeda. Veja que ninguém dê, pague a outro mal por mal. Quero perguntar para você, você é uma pessoa assim que gosta de retribuir o mal pelo mal? Você se porta dessa forma? O texto aqui está nos desafiando nessa noite. Verdade. Deus ele não quer que nós íamos proceder dessa forma aqui. Até porque essa postura aqui, irmãos, é antibíblica. Desde o Antigo Testamento vocês vão perceber que Deus ele estabeleceu o que é chamado de lei de talião. Vocês se lembram lá do livro de Êxodo, Levítico, que havia o seguinte, era olho por olho, dente, lá no Antigo Testamento. Aí alguém pensou o seguinte, rapaz, lá o negócio era terrível. Mas se a gente analisar direitinho a Bíblia, aí vai perceber que aquela lei lá no Antigo Testamento, ela na verdade tinha um propósito de limitar a maldade do homem. Por quê? Porque se alguém ferisse o olho dela, e ela tivesse a oportunidade de pegar a pessoa para fazer o mal, será que ela queria esse olho? Não. E aquele falar, você furou meu olho, agora você me paga. Aí a lei vinha para limitar a maldade. Era algo compatível. Ou seja, se a pessoa furasse o olho em uma, ela receberia em troca a furar o olho dela, somente. Ou seja, era uma lei que limitava a maldade do homem. Só que desde o Antigo Testamento, Deus já estava desenvolvendo um princípio maior. Sabe qual é o princípio? Não te deixe vencer do mal. Amém.
Lá em Provérbios 20, 22 está escrito isso. Não diga, zingar-me-ei do mal. Espera no Senhor e Ele te livrará. Aleluia. Quando chega em Romanos 12, 21, o que está escrito lá? Na verdade, o 20 e 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com bem. Então, a postura do cristão, ela é essa. Pode ser desafiador, é difícil, mas em Cristo, ela paga o mal com o bem. Amém. As pessoas podem estar falando muito mal dela, e na oportunidade que ela tem de falar acerca da pessoa, ela vai trazer só os aspectos positivos da pessoa. Não uma pessoa sincera, por exemplo. Ou seja, ela sempre vence o mal com o bem. E é o que Paulo está dizendo aqui, ver que ninguém dê a outro mal por mal. Mas olha a sequência. Mas seguir sempre o bem. Isso aqui é profundo, irmãos. É seguir sempre. Aí, o sentido do texto aqui é você perseguir o bem. Glória a Deus. É você ter um compromisso inquebrantável em fazer o bem. As pessoas estão falando mal de você, fazendo mal com você, mas na sua oportunidade você vence o mal com o bem. Amém. Aí Paulo vai dizer ainda mais. Tanto uns para com os outros, ou seja, entre os irmãos em Cristo, como para com todos. Então você percebe que Paulo aqui, ele exorta os irmãos a lidar com os demais, mas mostra qual deve ser o perfil desses cristãos. Irmãos, nós precisamos crescer em maturidade. Amém. Paulo aqui está mostrando que um cristão que tem o Espírito Santo, ele deve desenvolver diariamente as virtudes do Espírito Santo. Amém. E olha que a Bíblia vai mostrar para nós claramente que o bem, meus irmãos, é uma marca do povo de Deus. O bem é uma marca do povo de Deus, porque o bem vem de Deus e nós somos de Deus. Amém. Você se lembra de Efésios 2,10? O que está escrito lá? Paulo vai dizer o quê? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus nos recriou, nos salvou, nos transformou para que nós pudéssemos cumprir, realizar as boas obras que Ele mesmo preparou. Então, nós temos que fazer o bem, meus queridos. Amém. O Evangelho é profundo, porque ele não somente trata da questão do que você não deve fazer, mas do que você deve fazer. Não é simplesmente deixar de fazer o mal, é fazer o bem. Vocês estão me entendendo? Lá em Gálatas 6,10 está escrito o seguinte: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, o cristão deve fazer o bem a todos. Mas em termos de prioridade, qual é a prioridade? Aos domésticos da fé, ou seja, os irmãos em Cristo. Então, nós devemos desenvolver isso, meus queridos irmãos. Amém. Fazer o bem. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, está escrito: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Como Paulo diz, não vos cansei, porque alguém pode se cansar. Fala, rapaz, eu só faço o bem, o pessoal só retribui com o mal, sabe uma? Cansei disso. Aí a Bíblia fala, não cansa não. Amém. Pega firme. Glória. Como Paulo diz aqui, seguir sempre o bem. Então, irmão, esse texto aqui ele é muito pertinente. Nós não devemos retribuir mal por mal. O nosso exemplo maior é o exemplo de Cristo. A Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23, que quando injuriavam, ele não injuriava. Quando padecia, ele não ameaçava. Mas sabe o que Jesus fazia? Entregava-se àquele que julga justamente. Então, a nossa postura é essa. Pode estar sendo difícil, mas nós temos que ter uma postura cristã. Amém. No momento dos desafios da vida. Agora, eu quero finalizar aqui fazendo algumas aplicações, porque os irmãos estão chegando, e os irmãos novos, está chegando a nós, os irmãos também já da igreja, precisam entender o que Deus espera de nós como cristãos aqui na igreja. Amém. Como comunidade de fé. Então vocês perceberam que nós temos responsabilidade, sim ou não? Sim. Então a primeira lição que eu queria tirar para vocês aqui é o seguinte: com base nesse texto aqui, e muitos outros da Bíblia, não existe igreja local perfeita, mas pode existir igreja local saudável. Amém. Você percebe que tem dificuldades no seio da igreja. Alguns irmãos desordeiros, alguns irmãos de pouco ânimo,
alguns irmãos fracos, é necessário paciência. Então, não existe igreja local perfeita. O que existe é igreja local saudável. Houve um pregador, acho que vocês já ouviram falar, Billy Graham. Ele diz uma frase seguinte, porque tem pessoas que falam o seguinte: eu vou procurar uma igreja perfeita. Não sei se alguns irmãos já pensaram assim, já ouviu alguém falando. Rapaz, eu quero uma igreja, você sabe? Ele procura a perfeição. Aí sabe o que o Billy Graham falou? Olha só. Procura a igreja perfeita. Você está querendo, procure. Depois que você encontrar a igreja, unça ela. Mas saiba que a igreja deixou de ser perfeita. Qual é o ponto daquele Billy Graham? É que nós somos imperfeitos, irmãos. Agora, que matemática é essa que vai somar imperfeição com imperfeição e vai dar igual a perfeição? Nós somos imperfeitos. Nós somos limitados. Nós somos pecadores, embora arrependidos. Todos nós estamos num processo de santificação. Então, esse ponto aqui, os irmãos precisam entender. Não existe igreja local perfeita, mas igreja local saudável. E a igreja local saudável é a igreja que se porta dessa forma aqui. É um ajudando o outro. Então, os irmãos estão chegando. Você pode perceber tanta coisa aí. Fala, rapaz, mas vamos ficar com a Bíblia. Não existe igreja local perfeita. Mas o que existe? Igreja local saudável. Então, o que vocês precisam fazer é focar naquilo que é essencial. Tem pessoas, irmãos, que se a coxinha não agradar ela já fica toda arredondada. Já pensou um negócio desse? Isso é propaganda ainda. Isso é propaganda, rapaz, a coxinha lá. Então, você deve focar no essencial. Amém. Como os irmãos vivem a igreja, o que a igreja prega, o que a igreja ensina. Então, aqui está o ponto. Igreja saudável. Aleluia. E o nosso encorajamento é que os irmãos, todos nós outros, devemos ser engajados nisso, irmãos. Contribuindo para que a igreja permaneça e cresça espiritualmente. Amém. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:3, ele falou o seguinte: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém. Sabe o que significa isso? Que os cristãos devem se esforçar, lutar, todo cristão, para preservar a unidade do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo uniu a igreja. E qual é o papel dos cristãos agora? Lutar para preservar essa unidade que foi dada. Então, os cristãos não lutam para ter unidade. Os cristãos lutam para preservar a unidade que já foi dada. Amém. Os irmãos me entenderam? Graças a Deus. Então, essa é a primeira lição. Não existe igreja local perfeita, mas saudável. Segunda aplicação para nós aqui agora. O primeiro foi mais lição, agora uma aplicação mais específica. Os irmãos estão chegando agora e toda a igreja, na Bíblia não há espaço para cristão individualista. A minha vida, quem cuida de mim na minha vida sou eu, e eu não gosto muito de conversar com os irmãos. Não. Com base nesse texto aqui, muitos outros, não há espaço para isso não. Porque Paulo diz, rogamos também irmãos. Quem está recebendo esse requerimento aqui é destinado aos irmãos. Agora, se você se considera um cristão individualista, você não é irmão. Porque a orientação é, irmãos, o que vocês devem fazer na igreja? Admoeceis os desordeiros, consoleis de pouco ânimo, sustentei os fracos, sejais pacientes para com todos. Ou seja, a Bíblia pressupõe atividade, irmãos. O cristão na igreja ele não deve ser inoperoso, infrutífero. Ele deve ser uma pessoa ativa, que procura contribuir de acordo com as suas condições. Então isso aqui é muito importante. Não há espaço para individualismo nesse aspecto. É por isso que quando chega algum irmão novo, está chegando a nós, irmã, o que a gente faz aqui geralmente, pastor Alain? Irmãos, passar o nome do irmão que está chegando, para todo mundo ter interação. Porque a igreja precisa trabalhar. Então isso aqui é muito importante. Um outro ponto que a gente tem que destacar aqui é o seguinte: você conhece aquele crente que fala assim que eu sou da igreja, mas o meu negócio é ficar na minha, sabe? Ficar no meu cantinho, ficar na minha. Não tem espaço para ele não. A Bíblia está falando que todo mundo tem que trabalhar. Então ser membro de uma igreja, irmãos, exige necessariamente que sejamos pessoas ativas. Glória a Deus. Proativas na obra do Senhor. Terceiro lugar, uma aplicação muito pertinente aqui. Esse texto aqui mostra para nós a importância da interação entre os irmãos. Vocês perceberam? Um está desordeiro, vem uns irmãos lá, chega junto. Está fraco, chega junto. Está desconsolado, os irmãos chegam junto. Ou seja, a Bíblia ela requer que o povo de Deus tenha essa interação. Agora uma pergunta aqui. Como é que a gente pode
podemos interagir com os irmãos? Primeiro aqui no culto, a gente interage louvando a Deus, servindo ao Senhor. Depois do culto tem um minutinho, conversa com o irmão, dá uma palavra para o irmão. E também no dia a dia. Nós precisamos desenvolver essa interação. Amém. Lá em Atos 2,42 diz o seguinte, que quando os irmãos se converteram, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, eles passaram a ter uma vida em comum. Daí a palavra comunhão. E a comunhão na Bíblia, irmãos, ela destaca 3 verdades complementares. Primeiro, o que nós somos juntos. O que nós somos juntos? Gálatas 3,28. Nós somos um em Cristo Jesus. Aleluia! Segundo, o que nós fazemos juntos. Terceiro, o que nós repartimos entre nós. Então, comunhão exige isso, que nós somos juntos, o que nós fazemos juntos e o que nós repartimos entre nós. Então, é necessária essa interação entre os irmãos queridos, tá bom? Demais. Graças a Deus. Quarto lugar, precisamos ter uma abordagem adequada, apropriada para cada grupo de irmão na igreja. Então, você percebeu aqui que a sensibilidade que a gente precisa ter, irmãos, se a pessoa for desordeira, como é que você vai abordar ela à luz da Bíblia? Admoestando. Se a pessoa estiver fraca, um cristão estiver fraco, qual é a abordagem? Consolar. Ou sustentar, né? Que é fraco. Se está um pouco ânimo, qual é a abordagem? Consolar. Então, a gente precisa desenvolver essa sensibilidade. Por quê? Porque tem pessoas que às vezes ela está fraca e minha abordagem, ao invés de ser uma abordagem apropriada, eu pego a abordagem que é por desordeiro. Vocês estão me entendendo? Então, a gente tem que ter tatilidade, sabedoria. Glória a Deus. Se o irmão for desordeiro, eu tenho que advertir, mas aqui, uma palavra de advertência. A gente não pode confundir sinceridade com sincericida. Você sabe a diferença dessas palavras? Sinceridade e sincericida? A sincericida é uma pessoa que é o seguinte, em nome da sinceridade ela mata. É mais ou menos assim, a verdade tem que ser dita. E ele não mede as palavras. Ou seja, ele tinha uma boa intenção até, só que a maneira dele lidar com a situação, de falar, é mais prejudicial do que benéfica. Ou seja, irmãos, em conclusão desse ponto aqui, a gente precisa ter cuidado como nós iremos abordar os nossos irmãos. Maravilha. Lembramos sempre que a igreja batista é conservadora, segue a verdade em amor. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor. Quinto lugar, quem tem dificuldades precisa ser humilde para receber a devida ajuda. Perfeito. Porque Paulo está falando aqui, se o irmão for desordeiro, ele tem que ser demonstrado. Se ele for uma pessoa que tem a alma pequena, tem pouco ano, deve ser consolado. Se o irmão ele tiver dificuldade de ser fraco, ele precisa ser sustentado. A pergunta é, as pessoas aqui devem ou não receber ajuda? Sim. Porque uma coisa é os cristãos ir ajudar, mas e aquele que está com problema? Deve receber com humildade. Então escutem, se você for um cristão que anda de forma desordenada, você vai ser advertido pela igreja, com amor. A liderança da igreja e os próprios irmãos da igreja vai chamar você com amor. Falou, meu irmão, você não está andando de acordo com a Bíblia, não. Vamos mudar, vamos honrar Jesus. Amém. Vamos honrar Deus. Faz isso não. Pega o texto da Bíblia, explica direitinho. Mas nós temos que cumprir a nossa missão. E aqueles que precisam de ajuda devem receber essa ajuda com humildade. Glória a Deus. Você conhece alguém que se fez para ser ajudado? Você conhece alguém assim? Está precisando, está perto de morrer, mas não quer receber ajuda. Paulo está mostrando para nós aqui que se a igreja tem que cumprir a missão, pressupõe que os irmãos que estão com problema receberão essa devida ajuda. Graças a Deus. Em último lugar, irmãos, por causa do horário, nós temos que cumprir essa missão de como igreja local. Mas nós não teremos êxito se nós não levarmos a palavra de Deus como o meio para cumprir essa missão. Porque tem pessoas que às vezes ela quer consolar, mas o consolo dela não tem nada a ver com a Bíblia. Traz um consolo, uma falsa esperança para a pessoa pode até ficar aliviada, mas não é um alívio que Deus quer que a pessoa tenha. Então, quando você for demonstrar, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Amém. Quando você for consolar, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Quando você for sustentar os fracos, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Porque não adianta você pegar meio muito de conselho lá de fora, não sei das quantas, e querer aplicar na vida do irmão. Tem que ser de acordo com a Bíblia. Amém.
Por exemplo, a pessoa tem facilidade para ser, é uma pessoa irritadiça. Ela tem facilidade para ficar irritada. Aí você vai divergir esse irmão. O que você fala para ele? Com base em que você vai poder instruir esse irmão? Tremendo. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Porque se a pessoa não vigiar, é capaz de dar um conselho mal para a pessoa. Faz isso, faz aquilo, sempre na verdade é o oposto daquilo que Deus espera na sua palavra. Sendo assim, meus queridos, nós temos que aconselhar, temos que nos ajudar com a palavra de Deus. Vocês estão percebendo a importância da igreja nesse texto, irmãos? Os irmãos com problemas, eles podem contar com ajuda. Graças a Deus. Tem desordeiro, está fora do trilho, mas tem irmãos para ajudá-lo a voltar para o caminho. O irmão está fraco, tem irmãos para sustentá-lo. O irmão está desconsolado, tem irmãos para consolá-lo. Nós somos uma família, irmãos. Aleluia. Só para vocês terem uma ideia, a expressão irmãos nessa carta aparece, sabe quantas vezes? 17 vezes. Porque, irmãos, a igreja é uma fraternidade. Glória a Deus. É a família de Deus. Efésios 2:19. Assim que não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aleluia. A igreja é a família de quem? De Deus. E nós somos irmãos. Então, se aproprie dessa palavra nessa noite. Os irmãos estão chegando, já vão chegando com esse pensamento. Você tem que trabalhar. Amém. Vai se preparando nesse processo aí de 6 meses, mas já aprendendo o que Deus espera de você na igreja local. Glória a Deus. Depois que for admitido os irmãos, já saber também que em qualquer momento esse irmão pode chegar uma estar também. Se está ali fora do trilho, a igreja pode chegar junto, ó, irmão, em nome de Jesus, vamos honrar o Senhor. Então isso aqui, irmãos, é uma instrução geral. Tanto nós devemos realizar essa obra, como nós devemos estar abertos para receber essa obra na nossa própria vida. Porque quem aqui não está isento de ficar desanimado? Quem está isento aqui de ficar desanimado? Ninguém. Aí vai precisar de quem então? Da ajuda dos irmãos. Então essa é a palavra que eu tenho para vocês. Que Deus nos abençoe, que o nosso relacionamento venha a ser saudável. O nosso relacionamento venha a ser de acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe.